Fala galera, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do 2R Cast, esse projeto que está começando. Hoje a gente vai falar tudo sobre o mundo do marketing digital, falar sobre marketing e vendas como um todo. Eu sou Mário Rocha, CEO da 2R, né, que é uma empresa de marketing digital. Estou aqui com o meu sócio Maurício, que é o COO, nosso diretor de operações, é quem bota aí a mão na massa e faz tudo acontecer. E nesse podcast a gente vai bater um papo para a gente trazer aqui alguns temas de relevância, e não só para você que é empresário, né, que busca melhorar o marketing na sua empresa, no seu negócio, mas também para você que trabalha no ramo, né, na área de marketing digital, para você obter alguns conhecimentos de campo de batalha ao longo dos últimos alguns anos aí que a gente vem trilhando esse caminho aí no marketing digital, que não é fácil, mas também é extremamente prazeroso, é algo que a gente gosta bastante. E meu nome é Mário Rocha, como eu já falei, e queria que Maurício Rocha se apresentasse. Apesar dele ser Rocha, a gente não é irmão. Nem parente. Nem parente. Fala galera, é um prazer enorme estar aqui iniciando esse projeto. Estou muito feliz. Vamos dividir aí tudo o que a gente trouxe aí do campo de batalha. Nós vamos aqui abrir a caixa preta por trás de todos os resultados que a gente consegue gerar hoje dentro lá da 2R Digital Marketing. Massa. E aí é o seguinte, a gente pode começar falando sobre justamente isso, né? Qual é o propósito da 2R? O que é a 2R? O que é que para você, Mauri, é a 2R hoje? Eu chamo ele de Mauri de forma carinhosa, tá? Maurício. Pode ficar à vontade aí. Então, o principal propósito hoje da 2R é gerar resultado para os nossos parceiros. Sim. E olha só que eu falei parceiros e não clientes, porque justamente a gente gosta de tratar, né, as pessoas que estão junto com a gente como parceiros. Ou seja, a gente busca ali uma via de mão dupla, um ganha-ganha, né? Então a gente entende que o resultado do nosso parceiro é o nosso resultado. E é nisso que a gente é focado. E é o nosso grande diferencial. A gente busca aqui a todo momento em fazer um marketing de resultados. Legal. E você vê que a gente fala muito dessa palavra resultado, né? E eu gosto sempre de dizer o seguinte, gente, o que é resultado, né? Porque fica muito vago. A gente poderia falar vendas, né? Porque eu acho que no fim das contas, o que o empresário que contrata a gente, e aí quando a gente fala empresário, leia-se qualquer pessoa física ou jurídica que busca nosso serviço para aumentar os resultados, né? E resultado, ele normalmente é venda, mas nem sempre é venda, né? Por quê? Por exemplo, se você tem um aplicativo, você de repente pode querer que o resultado seja o aumento da base de usuários do seu aplicativo. Perfeito. Né? A gente tem algumas ferramentas, por exemplo, como o Facebook, Uber, que eles começaram, né, e até hoje o grande poder deles, na verdade, não é a monetização financeira, mas o grande número de usuários. Né? E curiosamente, as pessoas não sabem, mas usuários, gente, são dados. Quando você pega seu Uber do ponto A ao ponto B, por exemplo, você está gerando uma métrica, uma informação, que aquela informação é extremamente valiosa. Valiosa para quê? Para vender publicidade, porque eu sei por onde você circula, né? Inclusive, eu gosto de trazer um exemplo que recentemente eu descobri que grandes empresas, como por exemplo o Waze, o que eles fazem de verdade para ganhar dinheiro é pegar essa base de dados e vender. Né? Eles comercializam base de dados. E eu acho que a gente pode começar um pouco por aí, né? Quando a gente for falar um pouco do nosso posicionamento, o que a gente faz. Mas gerar, coletar e analisar dados é basicamente o que hoje nós fazemos. Perfeito. E isso leva ao resultado. Exatamente. Como o Mário bem pontuou, hoje muitas das empresas, né, têm seu desempenho medido, né, sua importância, seu valor, também pela quantidade de usuários que tem ali na base. Né? Afinal, hoje, nesse mundo conectado, o grande valor para as empresas é a base de clientes, a base de potenciais clientes. Sim. Né? Uma das provas maiores disso hoje é a Magalu. Sim. A Magalu hoje abriu o site para vender para parceiros, vende como ali um verdadeiro marketplace. Uhum. E o que a Magalu tem de forte? Ela chega até muitos possíveis clientes, potenciais clientes. Então, até por isso que aqui na 2R Digital Marketing, assim que a gente recebe o cliente,
A gente passa por um período de onboarding muito assertivo e o primeiro passo é fazer um briefing, onde a gente desce a fundo no negócio do cliente, a gente busca entender o negócio do cliente, né, ver o que o cliente está vendo, trazer novos pontos para essa análise, né, e, sobretudo, para a gente identificar o objetivo do negócio do cliente. Perfeito. A partir desse objetivo que a gente vai buscar os resultados. Então, quando a gente fala de resultado, vai passar muito pelo que o cliente precisa, pelo foco que o cliente tem, pelo objetivo que o cliente tem na sua estratégia, no seu negócio. Então, na maioria das vezes é venda, mas como você falou, pode ser base de usuários, pode ser uma visibilidade maior, geração de autoridade ou até tudo junto. E aí, aproveitando esse gancho, Mauri, para falar um pouco de quem a gente não é. Eu sempre, enquanto eu estive na área comercial, né, eu fiz muita parte comercial aqui da empresa, e eu sempre gostava de dizer quem nós não somos. Quem nós não somos, Mauri? Conta pra gente. Primeiro, nós não somos agência tradicional de publicidade. Perfeito. Tá? Muita gente ainda não sabe, mas até o nome agência vem da forma como as agências tradicionais costumam trabalhar. Elas costumam gerenciar, né, um budget, um orçamento. Sim. Que o negócio ou a empresa disponibiliza para aquela agência de publicidade e ela vai ligar, né, esse negócio aos canais, principalmente aos tradicionais, seja TV, rádio, outdoor, revistas. Algumas das agências hoje vêm incorporando questões do marketing, ferramentas do marketing digital, né? Mas não é o foco, não é a expertise delas. Além disso, Mário, o que a 2R não é? Olha, a 2R não é um mero prestador de serviço. Maurício falou aqui inicialmente que a gente costuma chamar o cliente de parceiro justamente porque a gente não faz uma prestação de serviço pura e simples. O que significa? Significa que no nosso processo de trabalho, no nosso dia a dia de trabalho, nós buscamos metrificar passo a passo da jornada de compra do cliente, desde a atração até o fechamento. Ou seja, nós somos um facilitador de entrada dos clientes, né? Hoje você tem uma facilidade muito maior através do digital. Antigamente, para você fazer uma propaganda, você precisaria, por exemplo, gastar uma fortuna com outdoor, com uma mídia tradicional, como, por exemplo, rádio, televisão, né? Buzzdoor, revistas. E isso era muito custoso. E, além de custoso, você não tinha métricas reais. Ou seja, eu não sei qual cliente veio de qual campanha que eu fiz. Qual o poder do digital? E aí que a gente entra. O digital, ele permite que a gente saiba exatamente onde o cliente comprou, em que canal, ele veio por onde, qual foi a jornada dele. Então a gente sabe, por exemplo, que ele entrou pelo Instagram, depois ele pesquisou a empresa no Google, clicou no site, clicou lá, gerou uma ação, pediu para ver um orçamento, né? E aí entra o time comercial, que a gente não faz, mas a gente capacita o time comercial. Por quê, pessoal? Marketing não sobrevive sem comercial. Não adianta eu trazer e gerar leads, ou seja, potenciais clientes para essa empresa, se a empresa não tem um time comercial capacitado. E aí eu acho curioso, porque a gente tem inúmeras histórias nesse caso, né? O fato da empresa ela não acompanhar esse processo educacional, até digamos assim, né? Foi um dos grandes motivos pelos quais a gente tem mudado o nosso posicionamento, né? E essa falta de conhecimento acaba fazendo o seguinte: a gente traz o cliente potencial, qualifica essa lead, a gente sabe que o cliente é uma lead qualificada. Por quê? Porque ele deixou ali algumas respostas, por exemplo, no formulário ou no processo de abordagem pelo pré-vendedor, que a gente chama de SDR. As respostas foram condizentes com o que a empresa busca, esse nosso parceiro, no caso. Só que chega no comercial, você vai ver a taxa de conversão entre agendamento e vendas, é uma lástima. E aí a empresa fala, não tem vindo lead, ou não tem vindo lead legal. Só que a gente tem os números. Aí que entra esse nosso diferencial. E assim, não é só nosso, tá? Eu acho que qualquer empresa de marketing que se preze, ela deveria fazer isso. Então, eu até deixo aqui
uma sugestão, uma recomendação. Se a empresa que presta serviço para você, ou se até o seu diretor de marketing, o pessoal que trabalha com marketing na sua empresa, se você perguntar, quanto por cento de MQL a gente trouxe? E ele não souber e não tiver esse conhecimento, você está trabalhando com amador. Não souber o que é um CAC, Exato. um MRR, um LTV. São siglas que podem parecer bonitas e estrangeiras, e são, mas que são de suma importância para que uma empresa consiga ter resultado. E se você não entendeu alguma dessas siglas que a gente falou aqui, fique ligado que nos próximos episódios a gente vai trazer o dicionário do marketing digital, tá? Boa. Então, trazer aí essas métricas, explicar a importância de cada uma delas, o significado. Exato. Tá? E como o Mário falou, elas são de substancial importância. Afinal, o que não é medido não pode ser gerenciado. Perfeito. Então, a gente precisa estar ali colado com as métricas, analisando de forma assertiva. E como o Mário bem pontuou, o papel do marketing, ele vai até onde surge o papel do comercial. Isso. Eles são irmãos que devem andar juntos, mas eles são independentes. Perfeito. Tá? Eles estão correlacionados, mas não se misturam. Perfeito. Tá? Então, o marketing ele não é milagre. Ele é parte de uma engrenagem, uma parte muito importante, uma parte que pode mudar seu jogo. Afinal, como a gente falou hoje aqui, hoje o grande diferencial dos negócios é o número da base de clientes. Exato. E o marketing tem esse poder de tracionar, de escalar, né, esses potenciais clientes. Mas o fechamento ele depende de um setor comercial. Isso. Então precisa ser um setor comercial estruturado, com processos, né, com forma de reabordagem, de recuperação de vendas, né, de nutrição desse relacionamento até que haja o fechamento. Né? Muitas vezes a gente se depara com alguns comerciais, alguns setores comerciais de alguns parceiros, né, que ainda não têm essa consciência, ainda não têm essa condição de ter essa estrutura. Então, a gente faz esse trabalho de conscientização, a gente faz esse trabalho de educação, mas a gente realmente precisa que o parceiro, e aí vem mais uma vez esse nome parceiro entrando aí, né, justamente por isso, porque a gente precisa dessa parceria para que o marketing, né, consiga desempenhar ali todo o seu potencial. Perfeito, né? Então, essa sinergia entre o marketing e o comercial tem que estar afiada. Eu gosto muito de dizer que a analogia ali que é o Bebeto e o Romário. Uhum. Né? Eles eram excelentes jogadores, mas quando estavam juntos, eles arrebentavam. Perfeito. E aí entra voltando a quem não somos. Né? Então, esse entendimento sobre o que nós fazemos é uma questão muito importante. Por quê? Porque muitas vezes o cliente, o parceiro, como a gente chama, ele vem até a gente achando que a gente faz publicação em rede social. A gente é social media, como diz, né? A gente faz conteúdo para rede social. Não fazemos isso. Isso é meio, isso não é fim. O meio, ou seja, para chegar no quilo que a gente faz de fato, que é trazer o resultado, né? A gente inclusive fala que nós somos marketing de resultado, ou se você achar mais legal em inglês, growth marketing, marketing de crescimento. Mas tudo o que está antes do resultado, digamos assim, é só colateral, não é o foco. O foco são as vendas. E a gente tem dezenas, talvez centenas de estratégias de marketing para aumentar a sua fatia no mercado. Porque, afinal de contas, qual que é a etimologia da palavra marketing? Eu falei até bonito aqui em inglês, porque marketing, ele vem do inglês market, que é mercado, né? Então, marketing é o gerúndio em inglês, né, de mercado. E significa que nós atuamos no mercado para aumentar o nosso market share. O que é market share? Aumentar a fatia daquela pizza grandona que a empresa parceira está, digamos assim, comendo, né? Está levando. Então, hoje, por exemplo, você tem informações estatísticas muito bem feitas de órgãos, inclusive como o Sebrae, que está à disposição pública. Você tem informações de benchmarking. Quem não sabe o que é benchmarking? O benchmarking é uma técnica de comparação de mercado que você pode buscar dados de outros negócios similares aos seus para saber qual é a estatística, por exemplo, quantas leads eu preciso gerar para ter uma venda. Isso se chama taxa de conversão.
Então, se eu tenho uma taxa de conversão do meu mercado e eu sei, eu consigo das leads qualificadas 20% a 30% e o meu comercial está, digamos, o comercial da empresa parceira está gerando ali 10%, 2%, 5%. A gente tem um caso, inclusive, que a gente estava gerando um MQL, né, que é leads qualificadas, e a empresa não estava conseguindo fechar quase nada. Eu acho que chegava a 1%, 2%. Sendo que a média de mercado é 20% a 30%. Então, você consegue, através dos dados, e inclusive, se você vê aqui, esse fundo aqui da nossa tela, ele tem uns dados tipo Matrix, porque no fundo, a gente trabalha com isso, gente. Sabe? Não é sobre fazer post, não é sobre fazer videozinho, não é sobre fazer site, não é sobre fazer blog. É sobre fazer o que for preciso dentro da esfera digital para gerar resultado. Nós não somos designers, nós não somos agência de comunicação visual, nós somos geradores de resultados através do meio digital. E por que digital, Maurício? Por que o digital? Porque a gente não, apesar da gente ter os canais, a gente ter os parceiros, nós não somos especialistas em mídia offline. Perfeito. Né? Então, a gente tem todos os canais, a gente tem todo o know-how de indicação, a gente sabe avaliar se estão fazendo um bom trabalho ou não, temos ótimos cases, tá? Mas o nosso foco é no digital. Afinal, a nossa raiz está no digital, vocês vão entender um pouquinho mais adiante aí sobre a nossa história, e justamente porque sobre essa característica que o Mário trouxe sobre o digital. Né? O digital é completamente metrificável, você consegue analisar os números e com isso ser mais assertivo nas suas estratégias. Tá? Então, como o Mário até trouxe o exemplo de um outdoor, você coloca ali numa rua bem movimentada, né? Você vai ter ali as previsões de cálculo de quantas pessoas vão passar ali no tráfego médio de pessoas naquela rua, mas você vai ter que fazer assim um teste AB, basicamente. O período sem o outdoor, o período com o outdoor. Mas aí vai entrar várias variáveis nessa situação. Perfeito. Né, que podem ser a época, a sazonalidade do seu negócio, que vai embaçar muito essa métrica, vai tornar ela muito cinzenta. Então você vai acabar tendo que confiar. Exato. Né? Isso que o Maurício falou é justamente o princípio do branding, né? Que não é descartado. Mas aí, mais uma vez, qual é o nosso foco? É fazer branding? Não. O branding é efeito colateral da busca pelo resultado. Olha só como isso muda a perspectiva de trabalho. Né? Porque muitas vezes a gente já teve cliente, por exemplo, que fica... Deixa eu buscar uma palavra correta, mas assim... Que acredita que uma imagem, um design ali, uma arte... Nossa, se tiver um detalhinho ali que não está legal, aquilo vai destruir a empresa. E não é bem assim. Né? Produção de conteúdo, ela precisa ser constante e contínua, porque, principalmente para quem trabalha com inbound marketing, e mais uma vez, tudo isso vai ser explicado no momento certo. Inclusive, pessoal, se você tiver dúvida e quiser deixar aqui embaixo, nos comentários, algum tipo de conteúdo que você queira ouvir de nós, escreve aqui. Não deixa de se inscrever também no canal. O canal está começando com esse episódio. Deixa sua curtida aqui, seu like, ativa o sininho para ver todas as novidades. Mas deixa seu comentário para a gente responder suas dúvidas. Mas voltando, produção de conteúdo para inbound marketing, ou seja, marketing de atração, marketing de conteúdo, a gente trabalha o conteúdo. Conteúdo é comunicação. Eu gosto de falar que o marketing, a gente já comentou, né? O marketing ele busca aumentar a sua fatia de mercado, o market share. E aí a gente vai descendo as camadas. Como eu faço para buscar? Bom, eu faço através de uma comunicação, dizendo quem eu sou. E aí entra o branding, entra o conteúdo, né? Mas o mais importante é que comunicação é a base do marketing. E a comunicação, ela passa pelo visual, pelo auditivo. Você pode estar ouvindo isso aqui em um Spotify, num Deezer, né? Ou vendo a gente aqui pessoalmente. Então, isso é comunicação. Esse cenário aqui, ele envolve a comunicação. Inclusive, estamos aqui no Bahia Cast, tá? Fazendo um podcast muito bacana. O pessoal aqui de Salvador, Bahia, para quem tiver interesse, deixar aí a indicação, porque coisa boa a gente indica, não é nem por nada. A gente indica o que a gente usa, né? A gente indica o que a gente usa. O que a gente confia. Qualidade, imagem, isso tudo vai somando pontinhos que, no total, ele traz um resultado.
Perfeito. Não é um vídeo viral que você vai ficar rico. Se você for influenciador, tudo bem. Um vídeo viral pode fazer você, mas não é um vídeo viral que faz o resultado vir. Inclusive, a gente tem clientes que têm milhares, quase milhões de seguidores, de audiência na totalidade das redes sociais, mas não conseguimos vender. Por quê? Porque não adianta só você ter seguidores se você não tem seguidores corretos. Não adianta você ter uma base de audiência gigantesca se essa base não é aquele perfil de cliente ideal seu. Perfeito. E aí eu entro também no ICP. Tudo isso, gente, fez o quê? Que a gente desse uma guinada, né? E eu acho que é melhor a gente entrar na nossa história antes de falar um pouco dessa guinada. Perfeito. Para contar como tudo surgiu. Eu acho que esse é o primeiro momento que a gente está aqui botando nossa cara literalmente a tapa. Talvez não literalmente, mas a tapa. E contar um pouco da nossa história. O que você acha? Mas antes de a gente entrar na nossa história, vou só pedir para segurar um pouquinho. Sim. Para a gente só fechar a questão do que a gente não é. Beleza. Tá? Depois da pandemia, se difundiram muitas agências de marketing digital. Né? A pandemia, é inegável, ela acelerou aí o mercado em pelo menos 10 anos, há quem fala em 20 a 50 anos. Uhum. Né? E é realmente um grande marco dentro do nicho do marketing digital. A gente costuma ali, como os anos são divididos entre antes de Cristo e depois de Cristo, no marketing digital, a gente fala muito em antes da pandemia e depois da pandemia. Exato. E a gente vindo ali como bons antecessores da pandemia, a gente tinha um cenário muito diferente. Né? Você não via empresas de marketing digital, não via agências de marketing digital, né? Era muito pouco difundido. Né? E, para além disso, muitas das agências ou empresas de marketing digital, elas não têm o foco no resultado. Perfeito. Isso é uma noção que pouco a gente vê no mercado ainda. Né? Muitas das agências trabalham com métricas que muitas vezes são métricas de vaidade. Exato. E o que significa a métrica de vaidade? É uma métrica que não te leva ao resultado. Ela não indica necessariamente que você teve um resultado. Perfeito. Então, por exemplo, eu já vi muitas agências por aí cobrando por clique, olha só, no seu site. Exato. Mas não quer dizer que aquele clique foi um clique de uma pessoa, né, que provavelmente vai consumir o seu serviço, o seu produto. Exato. Né? Pode ser uma pessoa completamente desalinhada, quer gerar muito clique, pega um videozinho engraçado de meme, bota um link embaixo, vai ter muito alcance, mas nem sempre as pessoas que estão chegando ali naquela página vão levar o resultado que você está buscando através da estratégia. Perfeito. Acho que, inclusive, um bom tema de podcast, né, galera? Se vocês acharem que esse tema é legal, métricas de vaidade. Fala aqui no comentário que a gente quer ouvir. Porque, de fato, o mercado está inundado de pessoas e empresas que dizem ser marketing digital. Eu tenho muita cautela em relação a isso, porque publicidade tradicional alocada em canais digitais não é marketing digital. Perfeito. E as pessoas confundem. Uma coisa é você ter uma agência de publicidade, que você vai fazer ali uma rede social bacana, que você vai fazer, né, a sua identidade visual, você vai divulgar a sua marca, você vai aumentar a credibilidade da sua marca, a autoridade. Ok, isso aí é basicamente o que publicidade fazia, só que ela se deslocou para o mundo digital. Mas isso não é marketing. Marketing é aumentar a sua fatia de mercado, é gerar resultado. E para entender de marketing, eu costumo até falar com o Maurício, cara, se você não entende de economia e de mercado, você não entende de marketing, infelizmente. Então, se o cara não sabe o cenário, não sabe as estatísticas de mercado... Por exemplo, se você não sabe, a gente vai entrar um pouco mais à frente na nossa história, mas se você trabalha com infoproduto e você não sabe, por exemplo, que janeiro é o melhor mês e dezembro é o pior, novembro é péssimo por causa da Black Friday, você não sabe o mercado. Você está por fora do mercado. E aí, se você faz, por exemplo, um lançamento de um infoproduto em um mês bom, que a sazonalidade está sendo favorável em janeiro, ou aí você vem e faz um no mês ruim, né? Uma vez a gente fez um lançamento no meio da Black Friday.
Foi horrível. A gente foi engatilhando tantos lançamentos subsequentes que acabou passando. Olha só. E o nosso foi um grande aprendizado, né? Porque grande aprendizado. Antes de dar certo, campo de batalha. Vai dar errado. Vai dar errado. Essa frase é uma frase que a gente costuma dizer porque, de fato, é um mercado novo, muito novo. Então, às vezes, a gente tem uma certa dificuldade de ter esses dados de mercado. Por isso, a gente trabalha com muita geração de dados próprios. Perfeito. Né? E aí, mais uma vez, a gente basicamente enxerga a Matrix, né? Você já viu o filme Matrix, aparece aqueles códigos? Eu vi até o novo agora, o Resurrections. Foi bom? Muito bacana. Vou assistir. Então, a gente tem que enxergar os números por trás das coisas. Não é a coisa que a gente enxerga. A gente não enxerga a imagem, a gente enxerga o retorno que aquela imagem deu quando eu fiz uma campanha e botei aquele anúncio para rodar. Quantos eu tive de venda naquela imagem? Ah, teve um bocado de curtida? Tá, mas gerou venda. Perfeito. O que é que adiantou? Se eu botar foto de gatinho, ou de uma mulher de biquíni, ou de um cara bonitão, vai gerar clique, vai gerar curtida. Vai gerar view, engajamento. View, visualização. Faz um vídeo de piada aí na internet para você ver se não bomba. Mas isso não é o foco de uma empresa. O foco da empresa é trazer as pessoas certas. Porque trazer todo mundo... Você pode dar certo porque no meio de uma população gigantesca pode ter um pouquinho das pessoas que você quer. Uhum. Mas você pode dar muito errado porque você está alimentando os algoritmos das ferramentas digitais de dados incorretos. Se eu trago qualquer pessoa para o meu perfil, que a gente, vamos supor aqui, de um cliente que trabalha com software as a service no mercado... de algum mercado, né? Vamos supor assim. Então, você tem lá, a gente tem um cliente que trabalha com um software de e-mail marketing, um exemplo. Né? Um exemplo irreal. O que é que adianta a gente trazer um cliente que nem usa e-mail marketing? Mas aí eu fiz uma propaganda bacana, deu curtida, deu engajamento. A métrica para o algoritmo das redes sociais, que é onde a gente faz a publicidade digital, né? As redes sociais são meio para atingir o nosso resultado, não é foco. Inclusive, o Instagram perdeu a liderança de mercado em número de usuários para o TikTok. Perfeito. Então, você não tem que ser apaixonado pela rede social, você tem que ser apaixonado pelo resultado e surfar a onda de qualquer lugar. E outra coisa, jamais construa o seu terreno, a sua casa em terreno alugado. Vou repetir, jamais construa a sua casa em terreno alugado, ou seja... Não aposte suas fichas todas numa rede social, porque de uma hora para outra sua conta é bloqueada. De uma hora para outra você perde engajamento porque o algoritmo muda a forma de entrega. De uma hora para outra você toma um bloco, eu já falei, mas não pode. Você tem que construir o quê, Mauri? Base. Lista, contato, lead. Né? Se você trabalha com vendas, se você tem um produto, você tem que gerar lead. O que é a lead? A lead é um potencial cliente que deixou o contato. Por que isso, gente? Porque se você tem o contato do cara, você pode ligar, você pode mandar um e-mail. Alguém interfere na relação de uma ligação? Ninguém. Algum algoritmo interfere se você pega o celular e liga para o cara? Ninguém. Algum algoritmo interfere se você pega e manda um e-mail para o cara? Ninguém interfere. O e-mail ainda tem até a interferência. Mas... é isso que você precisa, base sólida de contatos, para trabalhar no tempo e no espaço aquele oceano de leads que vai sendo construído. E é isso que faz a sua casa ter uma fundação sólida, para ela não cair e desmoronar. E se seu negócio se confunde com um perfil no Instagram, Perfeito. Um perfil no YouTube, um canal no YouTube, tá? Tem alguma coisa muito errada. Por exemplo, está saindo muitas notícias agora ventilando a saída do Facebook, do Meta, novo nome do Facebook, da Europa. Uhum. Então, vamos supor que você é ali um produtor de conteúdo português. Sim. E você não tem nada mais do que seu perfil no Instagram. Vamos supor que a Meta sai da Europa. Você não tem nada do dia para a noite. Exatamente. Você construiu sua casa em terreno alheio. Você depende do Meta para sobreviver. Então, isso é um risco muito grande. E falando nisso, eu acho que até um ponto de atualidade aqui para a gente comentar. Eu acho que muitos devem ter visto, mas o Meta, o Facebook, ele perdeu muito mercado. Por quê?
por uma simples alteração de regra da Apple, que é o sistema iOS. Simplesmente o iOS disse, não vamos mais entregar os dados para você, Facebook. E aí foram bilhões e bilhões e bilhões de perda de valor de mercado. E por quê, Maurício? Porque eles não têm diversificação na fonte de receita. Perfeito. Hoje, a principal e única fonte de receita do Facebook, Meta agora, são os anúncios. É um rio de dinheiro? É um rio de dinheiro. Mas Ninguém uma tá falando canetada de um presidente e um legislativo que diga assim, olha, é proibido coletar dados agora. Acabou Não, vamos lá, o iOS já proibiu. o iOS. Mas imagina E uma aí- regulamentação de Não. mercado. E aí, vamos lá, qual é o segundo sistema operacional que mais tem? Android. Que é concorrente da Google. É do Então, Google. basta o Google falar assim, não compartilho também. Acabou. Foi-se Facebook. O Facebook vai para o espaço, isso pode acontecer com o TikTok E seu também. negócio pode ir no meio. Seu negócio vai estar no meio se você não nutrir as bases sólidas. Gente, isso é de uma percepção tão diferente que é isso que a gente está buscando nesse 2RCast. Perfeito. Trazer o entendimento correto do marketing, porque muito se fala em estratégias, né, de growth, né, de hackzinho, de crescimentozinho, de rede social, mas pouco se fala no objetivo final de médio e longo prazo. Você quer ter uma empresa sólida, você quer ter um negócio sólido, rede social é meio, rede social não é fim. E eu gosto de deixar isso claro porque isso engloba muitas outras coisas. E não é que a gente não faça, a gente faz bem pra caramba, a gente tem diversos casos aí, né, que como a gente não tem autorização de falar, não vou falar aqui, mas temos diversos cases de sucesso com redes sociais muito bem feitas. A gente tem designers excelentes, né? A gente tem um time muito competente de produção de conteúdo, temos jornalistas, mas a gente tem a ciência de que a gente tem que pulverizar os canais para que a gente esteja em todos os lugares. O Omnichannel. O Omnichannel, que também é aplicado à área de vendas, né? Para você estar presente na área em todos os lugares que o cliente tiver, mas também na área de marketing. Ou seja, você tem que estar em todos os lugares e principalmente no lugar que ninguém te tira. Hoje o lugar que ninguém te tira é contato, né? Um telefone. Por quê? O telefone eu ligo. O WhatsApp, é mais fácil derrubar qualquer coisa do que derrubar um WhatsApp. Inclusive, trazendo o WhatsApp, ele não gera dinheiro, ele só gera usuários. Base de usuários. Só isso. Né? E fica ouvindo nossas conversas, que é a teoria da conspiração, é que ele ouve nossas conversas para gerar vendas. Uhum. E isso tudo que a gente vem falando agora, do foco em resultado, em um design, por exemplo, ser meio e não fim, né, explica, né, a diferença da A2R hoje para muitas das agências do marketing digital, muitas empresas de marketing digital, que é justamente essa falta de entendimento de cada ponto da estratégia, numa estratégia completa voltada para o objetivo para qual foi contratado para gerar. Exato. Então, muitas vezes, a agência, a empresa de marketing faz aqueles posts, mas muitas vezes não sabe nem o papel daquele post no meio da estratégia. Exatamente. Então faz ali 7 posts que não vão levar à venda, não geram valor. Eu gosto muito de usar aqueles exemplos de datas comemorativas. Ah, essa é incrível. Tem muita agência que o trabalho dela é ter... vou olhar aqui hoje qual é a data comemorativa. Dia do açougueiro. Dia... Pessoal, a Siri querendo entrar aqui na conversa. Calma, Siri, que você não foi chamada. Tá? Mas voltando aqui... por exemplo, Maurício, mas é errado falar sobre data comemorativa. Qual é a função do conteúdo? A função do conteúdo é atrair, né? O conteúdo é uma das ferramentas de inbound marketing, né? E através do conteúdo você gera valor para a pessoa. A ideia é que depois que a pessoa consuma o seu conteúdo, ela saia melhor do que chegou, né? Então, se você está fazendo ali um post sobre data comemorativa, você não está cumprindo a função do conteúdo. Você não está gerando valor, você não está atraindo ele para venda, você não está mostrando que pode ajudar ele. Então, o papel principal da produção de conteúdo, que é o inbound, não foi feito. Perfeito. E aí a gente entra numa falha terrível que as pessoas
basicamente não sabem o que é uma linha editorial, não sabem o que é topo, meio e fundo de funil, não sabe o que isso significa e para que você vai produzir cada tipo de conteúdo, né? E conteúdo de topo, meio e fundo de funil, ele dá uma clareza para você tomar as ações de acordo com os resultados que você está vindo. Então, por exemplo, eu preciso aumentar minha base de audiência porque a gente sabe que a cada 1.000, 2.000, sei lá, pessoas eu converto 5. Pô, preciso gerar conteúdo de topo de funil. O topo de funil é um conteúdo, só trazendo um exemplo aqui, tá, pessoal? É um conteúdo mais aberto, menos profundo e que atrai o máximo de pessoas interessadas. Então, por exemplo, na 2R a gente trabalha topo de funil, conteúdos voltados para empresários em geral. Por quê? Porque às vezes o empresário está lá e ele não tem ciência nem de que ele pode ter uma equipe de marketing terceirizada ou uma empresa de marketing como a nossa. Onde que precisa desenvolver um serviço e um trabalho de marketing. Exato, ele nem sabe. Então você traz ele falando sobre algum conteúdo para o empresário. Muitas vezes na 2R a gente gosta de falar muito sobre gestão, né? Porque é uma paixão nossa também. Além de marketing, nós temos um trabalho de gestão, né, muito forte. Então, desenvolvimento de processos e pessoas é uma coisa que a gente está em constante atualização, em constante educação, processo de conhecimento constante, né? Então, a gente atrai esse cliente no topo do funil com um conteúdo desse, mas esse conteúdo ele só atrai a primeira vez. Depois você vai ter que trabalhar o meio de funil, trazer conteúdos mais específicos, gerar valor. O que é gerar valor, Mauro? Explica pra gente. Gerar valor é justamente o que eu falei. Se a pessoa, após consumir o seu conteúdo, vai sair melhor do que entrou. Ela ganhou alguma coisa, ela saiu com uma dica útil, né? Isso é de suma importância, né? Se você produz um conteúdo só por produzir, você não traz uma conclusão dizendo como aquilo se aplica no dia a dia da pessoa, você está construindo um conteúdo que não leva a uma ação futura. Qual é a ação futura? A venda, né? É aquele conteúdo Wikipédia que só traz uma definição. Perfeito. E se a pessoa quer ver a definição, ela vai buscar no Google. Perfeito. Né? Então, acho que para resumir esse tema de quem não somos, nós não somos meros apertadores de botões. Eu acho que o grande diferencial da nossa empresa, da 2R Digital Marketing, e de qualquer diretor de marketing, de qualquer empresa de marketing que realmente trabalhe de verdade com isso, é trazer resultado por meio de estatísticas, métricas, gestão, né, análise, planilhamento, coleta e análise de dados, né? Hoje eu falo até para o Maurício brincando, basicamente eu consigo olhar um painel de números e dizer onde está o problema, né? Não é querendo ser vaidoso nem me gabar, mas é porque a gente começa a enxergar o negócio do parceiro pelos números que a gente vê. Eu sei apontar onde está o problema analisando os meus KPIs. E se você não sabe o que são KPIs, gente, bota no Google aí ou deixa aqui sua pergunta que eu vou responder no próximo, tá? Se você deixar aqui, eu respondo no próximo. Então, por isso, tá aí mais um motivo para você continuar acompanhando o nosso podcast. Afinal, até para você contratar um serviço de marketing, você precisa pelo menos saber uma base. Exato. Porque senão você não vai conseguir entender o que está acontecendo, não vai conseguir gerenciar a equipe que você trouxe. É muito importante que você não delargue isso após contratar uma equipe de marketing. O que é delargar? É simplesmente jogá-la na mão da pessoa, a mão da equipe que você contratou, da empresa que você contratou. Você precisa continuar junto, afinal ninguém conhece mais o seu negócio do que você mesmo, né? As chances são que com o passar do tempo, desenvolvendo o trabalho, cada vez mais isso vai virando uma engrenagem que vai funcionando de uma forma cada vez mais independente. Exato. Mas é muito necessário que haja essa sinergia entre o negócio e a equipe de marketing. Afinal, por isso que a gente gosta de falar de parceria. Isso. Mais uma vez falando. Então, muito cuidado com quem você vai contratar, né? Depois desse marco temporal que foi a pandemia, e nada de errado com isso, é natural do aquecimento do mercado. Hoje é muito comum ter ali jovens, nada de errado ser um jovem ou um velho, sim, mas é o que a gente sempre vê, jovens ali que
entraram hoje num curso de marketing digital, amanhã já está se posicionando como uma agência no Instagram. Vamos falar aqui, vamos botar os pingos nos is. O cara compra o curso do Sobral, aprende a mexer. Que é muito bom, inclusive, muito bom. E a gente indica o que a gente usa. E toda a nossa metodologia de tráfego tem base na comunidade Sobral. Que é um curso com uma comunidade, é muito boa. Mas é isso que falta, eu acho, para essas pequenas... Não digo pequena no termo de tamanho, mas de mentalidade. É entender que você não é um apertador de botão. Se você como empresa de marketing, você tem que ter uma visão macro. Não é porque você sabe mexer no Facebook Ads, que é a ferramenta de anúncio do Facebook, do Instagram, etc. Ou no Google Ads, que é a ferramenta que usa ali a rede de pesquisa do Google, que utiliza o YouTube, por exemplo. Não é porque você sabe fazer isso que você sabe fazer marketing, cara. Isso aí é gestão de tráfego. Mas aí o gargalo é o que fazer com esses números? Sim. Eu acho que ninguém sabe, né? E aí, curiosamente, essa galera, ela para por ali. Porque ele fala, não, agora eu sei fazer marketing digital. Cara, isso não é marketing digital. Porque você sabe fazer anúncio. Agora, marketing digital é o que fazer com esse tráfego. Porque, gente, o que é gestão de tráfego pago? É você pegar todo aquele tráfego de pessoas online que visitaram seu site, que visitaram seu perfil no Instagram, que visitaram seu canal no YouTube. Você pegar, planilhar, ter esses dados e dizer, bom, o que é que eu faço com isso? Esse é o maior segredo do marketing digital. E aí é onde separa as meninas das mulheres e os meninos dos homens. Eu gosto sempre de dizer isso. E aí eu gostaria de incitar agora, Mauri, essa diferença, né, de posicionamento que a gente teve, que ela partiu justamente disso, né? A gente estava com um problema de ICP. ICP é Ideal Customer Profile, que é o perfil ideal de consumidor. Por quê? O que adianta eu ter esse conhecimento todo e chega uma empresa que não sabe qual é o LTV dela, qual é o CAC dela, ela não sabe nada, não tem um processo comercial. O que adianta eu gerar lead para essa empresa se essa empresa não sabe como trabalhar essa lead? Né? E me explica um pouquinho desse gargalo, desse problema que a gente enfrentou e enfrenta e o que a gente fez para contornar essa dificuldade. Sobretudo, esse recado vai agora para quem tem uma agência ou uma empresa. Sobretudo, esse recado vai agora para quem tem uma agência ou uma empresa de marketing digital, né, que o que acostuma muito... Ou até um setor interno na sua própria empresa, que é até o mais comum, né? A pessoa ter um time de marketing interno. Perfeito. O que acontece muito? Muitas vezes, a gente vê isso todo dia no mercado, um empresário, dono do negócio, ele chega para procurar um serviço de marketing digital como a última esperança dele. Isso. Né? É a última sobrevidazinha que ele tem ali, uma folgazinha de caixa. Ele viu que vai quebrar, então ele pensa, poxa, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Ele pensa assim, não, o mundo agora é digital, agora tem que ir para lá. O problema tá aí. O problema tá aí. Aí ele vem atrás da gente. Tá todo mundo falando aí de marketing digital, depois da pandemia, eu tenho que entrar. Isso. E aí o cara chega, né, com ali o último fôlego financeiro dele, né, e aí a gente vai tratar isso muito lá na frente também, que é o tempo que o marketing digital precisa para entregar resultados. Sim. Tá? Só entrando um pouquinho nisso, a gente gosta de falar muito em 3 meses. Isso não é uma data porque a gente quer. Né? Esse é o período médio que as ferramentas de tráfego, né, demandam para, através ali da geração de dados, a inteligência artificial poder trabalhar e trazer resultados. Sobretudo, então, gerar dados suficientes para a gente tomar ação em cima desses dados, né? Perfeito. E muitas vezes a pessoa chega exatamente ali com esse fôlego de 3 meses, esperando o milagre do marketing digital. Perfeito. Mas deixa eu contar para vocês, o marketing digital, como a gente já falou aqui, ele é uma das peças da engrenagem. Né? É uma peça muito importante. É a porta de entrada de todo o negócio, não é nem falando do digital, mas marketing. Gente, você tem 2 portas, uma de entrada e uma de saída. A porta de entrada de uma empresa, qualquer negócio, a porta de entrada é o marketing. O marketing atrai. No meio, eu não vou comentar agora, mas, enfim, tem um comercial, tem um setor de operações, né? E o final é o quê? A entrega. Então, marketing abre a porta e, normalmente,
a operação e o CS, que é o Customer Success, setor de sucesso do cliente, é quem termina a ponta final. Né? Então, são os dois gargalos do negócio. Porque sem a atração você não gera venda e sem a qualidade da operação você não retém o cliente. Você tem muito churn, você tem uma taxa de cancelamento, né, de serviço ou um não retorno de compra do produto na ponta final. Então, o empreendedor, ele chega aí esperando um milagre do marketing digital, não tem fôlego financeiro para esperar o tempo que demanda para realmente aparecer resultados robustos. E aí o que acontece? Ele rescinde o contrato e sai dizendo que você é uma má agência, que você não trouxe resultado. Então, você que tem aí uma agência de marketing digital, uma empresa de marketing digital, muito cuidado com o perfil de cliente que vocês trazem. Isso. Tá? Muito cuidado com o alinhamento inicial, com o onboarding, as expectativas, tá? Porque tudo isso precisa estar muito claro para os dois lados, né? Sob pena de você não ter uma parceria duradoura. Perfeito. E outra coisa, né, Mauro? A gente está falando de um... É curioso, mas assim, a gente fala marketing digital. Mas o marketing digital, ele é feito totalmente por pessoas. Não tem, sabe... Não é um aplicativo que o cara baixou, comprou e usa. Não é um serviço como um Gmail que se desenvolve sozinho. Né? A gente precisa de uma equipe. Basicamente, o custo de uma empresa de marketing são pessoas. Né? Não é mais nada. É muita gente para fazer a operação. Porque uma arte não se cria sozinha. Um tráfego não se faz sozinho. Tem que ter alguém ali para planilhar, para tomar a decisão. Uma decisão de estratégia não se faz sozinha. Tem que ter um ser humano. O computador, a máquina, a inteligência ainda não chegou, artificial ainda não chegou ao ponto de tomar as decisões mais sensíveis. Perfeito. A máquina não consegue colher dados do mercado geral, global, mundial, para tomar uma decisão assertiva. E aí eu sempre volto a essa questão de mercado. Se você não está vendo o mercado, você está em mais lençóis. Eleição está aí esse ano. Você vai fazer vai esperar chegar o mês da eleição para você quebrar a sua empresa? Por quê? Porque toda a audiência vai estar voltada para as eleições. Então você tem uma verba de marketing, né? Só trazendo aqui um gostinho do que é uma estratégia. Você tem uma verba de marketing anual. Você já sabe que mensalmente você tem ali 20, 30 mil para usar de marketing. Cara, se você não vende produto na Black Friday, antecipa seu marketing, seus investimentos, você vai afundar no mês de novembro. Sazonalidade. Se tem eleição, cara, antecipa, traciona, diminui o orçamento durante a eleição, que você vai competir com muita gente postando meme, você vai competir com a atenção do público voltada para uma coisa muito maior. As pessoas estão com a atenção dissipada. Então, esse tipo de inteligência, ela é humana e precisa de gente para trabalhar. Né? E aí, gente qualificada. Experiência em campo de batalha, que sabe o que está fazendo. Perfeito. Isso vai muito além de postar ali na rede social. É isso que eu gostaria que ficasse claro nesse podcast de hoje. Não só para o empresário, né? Porque ele precisa ter clareza de que não é uma ciência exata, é uma ciência construída junto com ele. Né? Eu acho que essa é a grande lição que a gente teve ao longo dos últimos anos. E essa lição fez com que a gente migrasse um pouco para negócios mais maduros. Por quê? Porque não adianta eu ter o melhor marketing, como eu já falei aqui, e a empresa não ter a maturidade, por exemplo, de fazer o fechamento. Não dá. Posso empurrar 20, 300, 200 mil leads para a empresa, ele vai trabalhar numa taxa baixa. Pergunte, empresário, você sabe qual é a taxa de conversão de lead para venda da sua empresa? A gente tem até um caso real para falar, né? Cliente no ramo do varejo. Sim. Você lembra quantas oportunidades de venda que a gente gerou e quantas eles fecharam? Eu não me lembro exatamente os números, mas assim, a gente gerou diversos orçamentos, né? Inclusive a gente parou de trabalhar com varejo por conta disso. Nós hoje não pegamos varejo nem e-commerce. Porque a gente gerou... Não lembro os números, mas assim, foram muitos orçamentos e o cara não fechava. E por que não fechava? Pô, aí eu não vou ensinar o empresário a trabalhar. Ele não fechava porque ele não tinha um preço competitivo, não fazia entrega, não fazia... não estou dizendo que esse é o caso, eu nem me lembro. Mas
exemplificativamente, isso acontece com frequência. Às vezes você está num mercado que está cheio de tubarão e, velho, para você se posicionar ali, você vai ter que derramar uma tonelada de dinheiro em branding. Porque senão ninguém vai atrás da sua empresa, meu amigo. Você está entendendo? Então, você empresário precisa ter a clareza de que isso é muito importante. Então, você não precisa aprender a fazer. A empresa como a 2R vai fazer para você. Mas você precisa estudar. Quais são as métricas que eu tenho que acompanhar para que eu saiba se eu estou no caminho certo ou não? Por exemplo, eu tive uma reunião hoje com 2 empresários e a gente estava conversando justamente sobre isso. Não, a gente quer um modelo de crescimento acelerado. Como assim? Existem 2 formas de você crescer. De forma saudável e sustentável, que é um fluxo de caixa positivo, ou seja, você está com receita maior do que despesa, ok? Ela vai levar mais tempo para você chegar no seu ponto de equilíbrio, ou break-even point, que é o quê? Quando você iguala a receita versus despesa. Sai do burn rate. Sai do burn rate, você para de queimar dinheiro. Mas se você quer testar, por exemplo, você tem um ponto. Porra, eu quero saber se esse ponto funciona ou não. Como que eu faço isso da melhor forma possível? Eu empurro o dinheiro no marketing. Eu não vou ter lucro. Mas o Nubank fez isso. Até hoje não dá... A Uber fez isso. É modelo de negócio. Então, se você quer saber o seu poder de venda, o seu poder de market share, ou seja, quanto da fatia de mercado você consegue almoçar ali, você consegue comer as fatias, quantas fatias você consegue pegar para você da pizza, você tem que queimar dinheiro do marketing. Aí o empresário que não tem essa noção fala, meu Deus, eu não estou tendo lucro. Cara, você... No primeiro mês. No primeiro mês, cara, você tem que ter noção de que da mesma forma que você vai construir um ponto comercial, o marketing digital, apesar de não ter uma estrutura física, exige um tempo de maturação. Você tem que entrar como marketing, é investimento. E às vezes demora um pouco. E assim como qualquer negócio, demora para você ter esse retorno. Eu gosto muito de usar o exemplo de um vendedor de cachorro-quente. O cara decidiu hoje, vou vender cachorro-quente. Ele vai precisar no mínimo de um carrinho de alumínio, vai precisar das panelas, dos primeiros ingredientes, para começar a vender os primeiros cachorro-quentes. Exato. Quantos cachorros quentes e quantos meses ele vai precisar vender para conseguir recuperar o investimento? Perfeito. E no digital não é porque o posicionamento é digital, é internet, que vai ser diferente. Não é diferente. Você vai precisar de um tempo de investimento, né? Até chegar, é o período do burn rate que a gente falou aqui, até chegar no ponto de equilíbrio, o break-even point, você vai precisar acreditar no que você está fazendo, acreditar no seu negócio. E mais ainda, você vai precisar acreditar nos números. Os números. Eu estava falando da reunião que eu tive hoje mais cedo, justamente isso. Olha, porque a gente tem que crescer rápido. O que é crescer rápido? Né? Se você trabalha com marketing e você não trabalha com números e dados, você está, tipo assim, perdendo seu tempo e saliva e energia falando... Papo de mesa de bar. Papo de mesa de bar, cara. Não é uma reunião. O que é crescer rápido? Bom, eu vou na média de mercado, faço o benchmarking, vi ali, você pode entrar no Sebrae, em alguns lugares, enfim, se vira e pesquisa no Google. Cara, eu tenho uma média de mercado, eu sei que uma empresa do setor Y, ela cresce em média 5, 10, 20, o que seja por cento ao mês. Você não é milagroso para chegar e quadruplicar. Dá para fazer? Dá. Mas aí a gente entra naquela história. Você está com dinheiro, a gente chama de bolso fundo. Você está com bolso fundo para tirar o dinheiro porque você vai queimar dinheiro para crescer. E qual o grande ativo que o dinheiro traz? Velocidade para o processo. Perfeito. É possível fazer com menos dinheiro? É. Mas o tempo vai demorar muito mais. Até porque você gera menos dados, porque você coleta menos dados e você tem um tempo de manobra muito maior, porque... É como um transatlântico que vai devagarzinho. Devagar, vírgula, né? Ele anda até rápido. Mas imagine um transatlântico, é uma massa, uma engrenagem, né? Porque você tem pouco dinheiro. Agora imagine uma lancha rápida. Pô, eu quero voltar, eu virei,
guinei e fui. Então o dinheiro traz essa velocidade. O empresário precisa entender, bom, eu preciso entrar. Se você é empresário e você está buscando crescer através do marketing, você precisa saber qual é a verba que você tem, que aquilo não faça falta até dar certo. E aí, na 2R, a gente, por exemplo, dá um prazo normalmente de 3 meses. A gente não tem interesse em fidelizar ninguém. Nosso contrato só pede esses 3 meses porque os 3 primeiros meses são os mais difíceis. E normalmente quem tem paciência, entendimento e educação no sentido de entender tudo isso que a gente está falando, e mais uma vez esse é o objetivo desse 2R Cash, trazer a consciência sobre o que é marketing e sobre análise de mercado e sobretudo, gente, porque marketing está intrinsecamente relacionado ao quê? A negócio. Então, 90% das empresas tem problema onde? Na venda, na quantidade de cliente na venda. Sabe? Dificilmente você tem uma operação que não consegue resolver. Porque a operação todo mundo nasce na operação. Né? O cara, ele vem ali, não, é porque eu sei fazer aqui um negócio, né? Sei lá. Eu sou um marceneiro muito competente. E aí eu faço cada mesa bonita. E aí ele vai, faz uma mesa e fala, cara, por que eu não abro empresa para vender mesa? Porra, faço mesas lindas. Aí ele vai e abre empresa. Aí bota um bocado de mesa lá, contrata, aluga um galpão gigante, gasta uma fortuna de aluguel e ninguém entra para comprar a mesa do cara. Ele acabou de ser promovido ao mais alto grau de incompetência dele. Perfeito. Afinal, ele é um marceneiro, ele nunca foi empresário. Exato. E na nossa história a gente vai contar a nossa virada de chave, quando a gente deixou aí de ser um mero técnico de marketing, uma urgência, e viramos empresários do ramo do marketing digital. Isso. Então, acho que para concluir esse episódio, que ficou bem, bem longo, hoje nós trabalhamos com empresas basicamente que entendam os seus números, os seus processos. Então, se você entrar em contato conosco através dos nossos links, que normalmente está aqui no canal do YouTube, está na nossa página de Instagram, em todo lugar, e no nosso site, que é 2rdigitalmarketing.com.br, você vai ver algumas perguntas que vai dizer para a gente se você tem maturidade ou não para trabalhar com a gente. Não é que a gente seja vaidoso e não precise de cliente, mas de nada adianta eu pegar um cliente que não entenda, não esteja alinhado ao nosso perfil de cliente ideal, e ele não entender e ficar aquela discussão, né? E no final das contas o cara rescinde e ainda fala mal. Porque ele, na verdade, ele não tem um conhecimento adequado, e não é querendo ofender ninguém, porque a gente já teve nessa posição, é natural. Principalmente se você não vem da área de, sei lá, administração, se você não veio do segmento de empresas normalmente, você virou empresário depois, você precisa estudar, né? E eu acho que as pessoas acham que ser empresário, fazer marketing, tudo isso é empírico, e não é. É técnica, é método, é análise, são dados, é mais matemática do que tudo, gente. E todo o resto é meio, não é fim. Se você quer gerar vendas, você quer gerar resultado, e se você entende minimamente o seu negócio e os seus números, deixando aqui o jabá, entre em contato conosco, porque esse é o nosso perfil de cliente ideal. E só para finalizar, Maurício, isso se casa bem com startup. Por quê? As startups nada mais são do que empresas que têm um processo replicável, escalável e um modelo de negócio acelerado, que buscam investimento externo, né? Então, você acha que o cara que vai botar 1 milhão, 2, 3 milhões numa empresa, ele não vai querer saber todos os dados da empresa? Todos os números. Todos os números. Se você vai apresentar a sua empresa para um investidor anjo, para um fundo de venture capital, um crowdfunding de investimento, cara, o que vão analisar são os seus dados. Eles vão perguntar, tá, como é seu CAC? Qual é o custo de aquisição para o cliente? Ah, não sei. Qual o seu ROI? Qual o ROI, o retorno de investimento do seu negócio? Qual o ROAS? Qual o retorno de investimento sobre seus anúncios pagos? Qual o seu LTV? Quanto tempo o seu cliente fica na sua base? Sabe? Quanto tempo os seus contratos duram? Ele dura 5 meses, 6 meses? Você tem que pegar o histórico e fazer. Se você começou agora, você não tem. Faz o benchmarking. Vai no mercado e vê. Inclusive para você saber por que meus clientes estão saindo antes da hora. Sim. Né? Se o benchmark no mercado fala, por exemplo,
cliente desse segmento fica 10 meses. Pô, o meu sai em 2? Tem alguma coisa errada, né? Então, pessoal, a gente hoje trabalha com empresas que entendem o que fazem, entendem do seu negócio, entendem dos seus números e querem trabalhar em parceria. Eu gosto de dizer o seguinte, cara, se você contrata uma pessoa para ser o seu diretor de marketing na sua empresa, se você contrata um designer para trabalhar na sua empresa, um videomaker, um jornalista, uma equipe, você vai ter as mesmas dificuldades que nós também temos. Mas são dificuldades inerentes ao processo de crescimento, porque não é mágica. Não é uma coisa, 2 mais 2 são 4, apertei o botão, deu certo. Que é que muita gente não entende. É um processo de construção em parceria. Por isso que nós não somos meros prestadores de serviços. E por isso que nós buscamos hoje empresas, qualquer ramo, que tenha esse conhecimento minimamente do seu processo de vendas, que tenha, no mínimo, uma jornada de cliente desenhada, minimamente. Né? Eu não quero que você seja um gestor de Harvard, mas minimamente entenda, olha, quanto custou para eu adquirir cada cliente? E, Mário, como é que faz isso? Porra, soma o custo de marketing comercial e divide pelo número de clientes. Você vai ter custo de aquisição de clientes. Simples, mas ninguém faz. E essa falta de entendimento reflete nas métricas dos números de quanto tempo uma empresa consegue sobreviver no Brasil. Perfeito, que é menos de 2 anos. Menos de 2 anos. Mais de 80% das empresas hoje quebram em menos de 2 anos. Por falta de clareza. Às vezes o cara está crescendo. Olha que curioso, eu estou com meu amigo Bill aqui assistindo a gente. E olha que curioso, Bill, a empresa está indo bem, cara. Você olha os dados da empresa e a empresa fala, a gente vai... Não tá bom, velho. Mas por que não está tendo lucro? Sim, mas o lucro ele só vem depois. Primeiro você cresce, depois você dá uma freada, começa a engordar o caixa, depois você cresce mais um pouquinho, diminui e dá uma freada. Cara, isso perpassa por uma das coisas mais comuns, que é empréstimo. E aí você tem tanto empresário que acha que pegar empréstimo, por exemplo, ele tá morto. É vender alma pro diabo. Não, meu Deus, fudeu, eu tô falindo o meu negócio. Não, cara, você precisa ter capital de giro para crescer. Você tem que ter o seu capital de giro para você crescer. Senão, você não cresce. E aí você vai delegar isso para o marketing não vai trazer milagre. Ele vai trazer rapidez? Vai. A gente consegue. Temos casos aqui que em 2 meses a coisa estava perfeita. Mas se você não tiver pelo menos, a gente só pede 3, porque nossa execução é muito rápida. A gente consegue botar o barco o carro na rua numa velocidade incrível, né? Isso tudo a custo de uma equipe muito bem capacitada. Muito robusta, né? Robusta. E aí o cara às vezes acha que a gente está cobrando caro. Então, não é cobrar caro nem cobrar barato. É cobrar o preço correto para você ter as pessoas certas e necessárias para trazer o resultado com a maior eficiência possível. Então, se você entende isso e você acompanha o que a gente está fazendo, dificilmente a coisa dá errado. Agora você tem que ter a mentalidade correta, né? Então, reflitam sobre isso. Acho que é muito importante ter a consciência do que é o marketing. Pouca gente sabe e fala do que é de verdade. E eu acho que esse é o nosso papel aqui no 2RCast, é educar o nosso ecossistema, que é envolvido de empresários, do próprias pessoas que trabalham nas empresas em times internos, né? Inclusive, nós temos serviço de consultoria, justamente porque às vezes a empresa tem o time interno, só que o time está precisando ter uma clareza maior dos seus números, dos seus caminhos e das suas estratégias. A gente vai, capacita aquela equipe, aquele time e sai, né? A gente não quer... O nosso grande propósito hoje é fomentar o empreendedorismo no Brasil, que está muito amador. E tem uma explicação histórica, mas o tempo esgotou. Assunto aí para os próximos episódios do nosso podcast. Então, fica ligado aí que a gente tá com esse projeto muito bacana, né? Vão ter os próximos episódios. Se você ainda não está inscrito, se inscreve no canal, deixa seus comentários, pergunta suas dúvidas, indica temas, é muito importante. A gente quer fazer isso em parceria com vocês. É de vocês para vocês. Se você mora em Salvador, região, ou quer estar disposto, vem para cá bater esse papo com a gente. Sim, sim. Tá? Então, fala aqui com a gente nos comentários. A gente quer trocar essas fichas com vocês. Afinal, esse podcast é feito para vocês. Exato. A gente tem o objetivo de elevar a consciência
do empreendedorismo brasileiro. E principalmente para quem não tem acesso a pagar cursos caríssimos. Isso aqui é gratuito. A gente, inclusive, eu estou com uma camiseta aqui que é de uma mentoria que a gente gasta... anualmente ela custa mais de 50 mil reais. Sabe? Para ter conhecimento. Quanto custa isso? E a gente está aqui entregando de bandeja todos os erros e acertos para que você não cometa os erros e para que você cometa os acertos. Então, um grande abraço, obrigado por ter ficado até aqui. Dá uma curtida aqui se você gostou, deixa seu comentário, ativa o sininho, segue a gente em todas as redes sociais, 2R Digital Marketing. Sobretudo, compartilha com algum amigo que precisa saber disso que a gente falou hoje. Perfeito. Seja ele empresário, seja alguém do seu time interno, seja alguém que trabalha na área também, porque é importante a gente capacitar os profissionais para que isso se torne cada dia mais difundido, essa consciência seja coletiva. Perfeito. Então, até a próxima, pessoal. Obrigado.